Rádio Ninter, a rádio que toca conhecimento. Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Estamos começando mais uma edição do programa Entre no Jogo, programa que aborda diferentes assuntos voltados ao esporte. E um deles, ou o que mais a gente fala, é sobre o futebol. E estamos, então, ao vivo aqui, falando sobre, hoje, né, uma edição sobre os clássicos regionais do futebol. Eu sou Ivan Tozin, né? Estamos começando mais uma edição do programa Entre no Jogo. Aqui também já convido o Flávio, né? Pra gente dividir hoje a bancada aqui hoje. Flávio Ducati, que é também jornalista aqui da CNU. Seja bem-vindo, Flávio. Olá, Evandro. Olá, o pessoal que nos acompanha. É mais um programa hoje para falar sobre os clássicos regionais, né? Quantas histórias tem aí os clássicos regionais? Mas hoje não só falar sobre os clássicos, né? Trazer também dados, estatísticas aí sobre os principais clássicos do futebol brasileiro. Isso mesmo, Flávio. Então, trazer essas curiosidades do futebol brasileiro, né? Esse futebol que é um futebol pentacampeão, um futebol que tem história. Futebol no Brasil foi trazido pelos ingleses, mas caiu no gosto dos brasileiros que acabaram se destacando nas competições mundiais e também nacionais, né? Um dos o futebol mais equilibrado, né, do Exatamente. mundo, do planeta, do seu campeonato, principalmente brasileiro. E aí, pra gente trazer um pouquinho das curiosidades, né, a gente já desperta também no ouvinte, né, se você lembra de algum clássico que foi marcante, que teve presente na sua vida, que você assistiu, seja pela TV ou pelo estádio, ou qual clássico você mais assistiu, né, na sua vida, né, ou qual você mais gosta, né? Pode opinar, deixar seu comentário aqui na transmissão de hoje. E para a gente falar então, o primeiro clássico é o Atlético Mineiro e Cruzeiro. Olha só que legal, né? O clássico mineiro, né? Para a gente trazer um pouquinho dos números, né? O clássico que tem mais de 100 anos de história. O primeiro jogo aconteceu em 17 de abril de 1921. Uma coisa curiosa, Flávio, é que não há consenso entre os historiadores, porque assim, como são rivais, acontece também com outros clubes, Sim. na questão dos números, né? Então tem um É, pouco de. Por mais que os números sejam exatos, há uma versão de cada clube, né? Então, para a gente falar então da versão do Cruzeiro, segundo o Cruzeiro, são 497 jogos, de um lado 197 vitórias do Cruzeiro, do Atlético, 132 empates, 170 vitórias do Cruzeiro, 696 gols do Atlético e 637 gols do Cruzeiro, né? Então essa versão pro lado do Cruzeiro. E aí, se a gente for trazer a versão do Atlético, é um pouco mais, são mais jogos, ou seja, 515 jogos. 207 vitórias do Atlético, 137 empates, 171 vitórias do Cruzeiro e 727 gols do Atlético. Do outro lado, 648 gols do Cruzeiro. Então tem essa divergência histórica. Aí para a gente trazer o maior público, né, o maior público foi de 123 mil, pouco mais de 123.501 torcedores em um jogo disputado em 1969, no qual o Cruzeiro venceu por 1-0. A maior goleada é do Atlético, que venceu por 9-2, goleada no ano de 1927. Outras goleadas são 6-1, também do Cruzeiro, e também 6-1 em 42. Né? Então são essas as duas goleadas são mais expressivas. O maior artilheiro do clássico é o Guará, com 26 gols. Nas décadas de 30, na década de 30, os maiores artilheiros pelo lado do Cruzeiro são o Nijinho, também nas décadas de 20, 30 e 40, com 25 gols, né? Jogador que atua nessa época. E, pra gente falar dos ídolos, né? Quem mais atuou pelo Atlético foi o João Leite, né, entre os anos de 76 a 88 e depois de 91 a 92 disputou 57 clássicos. Então ele que mais atuou em clássicos. E jogador que ainda está em atividade do lado do Cruzeiro. Vamos ver se o Flávio acerta aí.
É o... No Cruzeiro, o jogador aí que talvez tenha mais atuado, acho que é o Fábio, né? O goleiro que tá no Santos, isso? Isso aí, isso aí. O Atual Fábio aí no Santos não, perdão, no, no no Fluminense, Fluminense, né? isso, é. Saiu recentemente aí do Cruzeiro, né? Foi atuar no Fluminense, mas em atividade é o jogador aí que mais vezes vestiu, né? Defendeu as cores do Cruzeiro no Clássico. Olha que legal, então, Flávio. São 65 jogos entre os anos de 2005 a 2021. Ele que foi revelado pelo União Bandeirantes, né, no estado do Paraná. Então, para a gente apresentar um pouquinho dessas curiosidades, né, do clássico mineiro. Lembrando que agora, recentemente, também o Galo inaugurou uma nova arena. Então, a maioria dos jogos foi disputado no estádio do Mineirão, né, e também na Arena Independência. E aí, Flávio, a gente tem mais clássicos para falar e a gente pode falar então lá do estado de São Paulo agora, né, que a gente tem um clássico Sansão. O clássico em São Paulo e Rio de Janeiro, né, que tem alguns clássicos bons, mas dando início aí ao clássico paulista, falando aí em especial do clássico Sansão, vamos falar então São Paulo e Santos, né, ao todo já se enfrentaram 320 vezes e nesse retrospecto, né, é favorável a favor do São Paulo, são 138 vitórias do São Paulo contra 107 vitórias do Santos, além de 75 empates, né. O São Paulo marcou 530 gols, sofreu 455, somando aí um total de 985 gols marcados apenas nos clássicos, né? O jogo mais importante aí entre as duas equipes foi a final do Campeonato Paulista de 2000, né? O primeiro jogo, vitória do São Paulo por 1-0. O jogo de volta ficou, né, no empate em 2-2 e o São Paulo acabou, né, se consagrando campeão lá na oportunidade. A maior vitória do São Paulo foi um 9-1 em 18 de junho de 1944, no Campeonato Paulista, jogo que foi realizado no estádio do Pacaembu, né? Já a maior vitória do Santos foi um 6-2 no dia 7 de março, no torneio Rio-São Paulo, jogo também que aconteceu no estádio do Pacaembu. Em questão de públicos, né? Atualmente é dividido e quando é clássico tem torcida única, então quando ainda era as torcida dividida, o maior público foi em 1980. Na oportunidade deu 122.209 pessoas, né? Que assistiram ao confronto e que teve vitória São Paulina por 1-0. Na história mais recente, os maiores artilheiros dos clássicos são Luiz Fabiano pelo São Paulo e Neymar pelo Santos, ambos com 9 gols. Olha, então a gente tem um equilíbrio aí dos artilheiros. Esse é equilibrado. E não só nos confrontos, né? Então, o São Paulo está na frente com 138 vitórias contra 107 do Santos. Me fez lembrar um pouco aqui, a maior vitória do Santos por 6-2 foi na época do Pelé. Então, exatamente. Acaba tendo esse retrospecto. Eles que protagonizaram grandes clássicos aí na época que o Neymar teve também, né? Uns clássicos bem equilibrados. A gente lembra aí, teve um clássico recente, acho que foi em 2009, 2010, um clássico aí que acabou vitória do São Paulo por 4-3, né? Então, tipo, tem essas goleadas, mas nos últimos confrontos aí tem sido um clássico bem equilibrado aí, com bastante gols. Então mostra o equilíbrio, né, entre essas duas equipes de São Paulo. Então o clássico Sansão. E aí, Flávio, a gente também viajando um pouquinho mais, Corinthians e Palmeiras, né? A gente sabe que é um dos maiores, né, clássicos. Acho que o que me faz mais lembrar o Corinthians e Palmeiras negativamente, né, foi aquela história lá da época do Edilson, que levantou a bola lá, o Paulo Nunes, embaixadinha, né? Foram fazer embaixadinha, né? Então me lembra um pouco dessa história. Geralmente, né? Quando a gente que pensa... vem na minha cabeça essa história, mas... A gente pensa no clássico, já remete a essa cena, né? Paulo Nunes fazia o gol, colocava máscara lá e tal. E era uma época que o futebol, assim, digamos, não tava tão chato quanto agora, né? O futebol... ultimamente tá ficando assim um negócio um pouco chato, porque antigamente os jogadores já se provocavam, criava aquele clima tenso antes de começar o jogo, né? Provocações entre jogadores, torcida.
Hoje em dia, se o jogador provoca, o jogador é punido. Se Uhum. faz um gol e comemora de certo jeito de provocação, é punido, vai no STJD, pega suspensão. Então, naquela época tinha um pouco mais de liberdade, né? Então, daí quando a gente pensa em São Paulo, em Palmeiras e Corinthians, já remete a essa cena, né? Que ali são dois bons jogadores, mas são jogadores também que gostavam de provocar antes da bola rolar, né? Então, uma semana ali, alguns dias antes do jogo, você já tinha toda aquela rivalidade entre as equipes, né? Que legal, Flávio, que legal. E, e daí a gente lembra desse equilíbrio, né? Um pouco ano. Embora a gente. Eu era criança, então eu acompanhei um pouco, assim, né? Dessas histórias do Palmeiras e Corinthians, mas que era muito legal de ver, né? A rivalidade que tinha, uma forma saudável das brincadeiras, né? Então, acho que é bacana a gente relembrar. E aí, Flávio, queria que você falasse então sobre os números, né? Os números desse clássico aí que é conhecido como Derby Paulista. Então, esse é um clássico aí bem... um dos maiores, né, que tem aí no Brasil. Segundo alguns sites, né, CNN, tem um outro site que não me vem na memória agora, ambos divulgaram ali que está entre um colocou entre o sétimo e outro o oitavo, né, o maior clássico mundial. Então, conhecido como Derby Paulista, né, o maior clássico do estado de São Paulo. E ambas as equipes já decidiram, né, campeonatos estaduais, regionais e até vaga para a final da Libertadores. O Derby Paulista é o que mais decidiu vagas em campeonatos nacionais, e nenhum outro clássico decidiu tanto quanto este clássico, né? Ao todo, as equipes já decidiram 21 competições oficiais. Em 10 oportunidades, o Corinthians se consagrou campeão e em 11 o Palmeiras se consagrou campeão, aí, tendo o Corinthians como vice. Nas duas oportunidades que eles se enfrentaram pela Libertadores, o Palmeiras eliminou o Corinthians nas duas, né? Em 1999, nas quartas de finais, e em 2000, nas semifinais. O jogo de 2000 também, não sei se você vai se lembrar agora, o jogo que o Marcão defende o pênalti lá do Hum. Marcelinho Carioca, e ali começa toda a idolatria dele defendendo a meta do Palmeiras. Com 376 partidas disputadas, o histórico dos confrontos aponta uma vantagem aí para o lado palmeirense. O duelo conta com 129 vitórias do Corinthians contra 134 do Palmeiras, além de 113 empates. A média aí de 2,74 gols por partida, somando aí sendo 492 gols marcados pelo Corinthians e 540 gols marcados para o Palmeiras. A maior goleada, né, do Palmeiras foi um 8-0 contra o Corinthians em 1933, esse pelo Paulistão e Rio-São Paulo. E a maior goleada do Corinthians foi um 5-1 sobre o Palmeiras, também pelo Paulistão, em 1982. O jogador do Corinthians que mais marcou no confronto é Cláudio, né, o atacante aí que mais mais marcou gols, né, contra o Palmeiras. Ele atuou no Corinthians aí de 1945 a 1957 e anotou 21 gols. Pelo lado palmeirense, o atacante Heitor é o jogador que mais marcou contra o Corinthians, né? Atuou no Palmeiras por 16 temporadas e balançou as redes alvinegras em 17 oportunidades. Olha que legal, né? Nomes que não são da nossa época, né? Dos anos 40, né? 40, 50 e também é, acabam sendo jogadores que se destacaram também é, de certa maneira e que muitas vezes não são falados ou lembrados, né? Então acho que é bacana, né? Acho Olha que só, Heitor, né? E também o Cláudio, que é, se a gente for são pensar aí na história do Palmeiras, né? Quem que vem à cabeça, né? De ídolo, né? Marcos, goleiro, né? Evair, jogadores assim, né? Que passaram aí pelo Palmeiras. Se a gente Tem for. jogadores recentes agora, mas eles, né, que já estão aí na galeria dos ídolos do Palmeiras, tanto do Palmeiras e Corinthians, né? Mas são jogadores assim que não marcaram tantos gols em clássicos, né? Tem aí no caso do Palmeiras o Dudu, né? Que acho que é das histórias recentes assim, talvez tenha anotado mais. E pelo lado do Corinthians tem também o Romero, né? O Romero é um jogador aí que
sempre gostou de marcar gols contra o Palmeiras, né? Sempre teve aí a oportunidade de jogar, sempre que teve a oportunidade de jogar, marcou gol. Mas ainda não entra aí nas galerias dos artilheiros de ambas as equipes. E também, né, além do... Só pra mim não deixar passar batido, tem um grande ídolo palmeirense que é Ademir da Guia, né? Ademir Então, da acho Guia, que exatamente. me vem à memória esse grande ídolo aí. Embora do lado corintiano a gente tem aí o Sócrates, né? Então é o primeiro que me vem à cabeça, da década de 80. E é isso, acho que pra gente falar um pouquinho do clássico, do clássico entre Corinthians e Palmeiras, a gente pode trazer esse destaque. Tem o Rivelino também, né? Rivelino também, que passou também pelo Corinthians, né? São o Birubiru também, são esses caras que... Casagrande, são caras que vêm à mente de uma forma fácil, né? Mas é legal a gente saber que tem outros nomes que também fizeram parte da história desse clássico que é tão importante dentro do futebol brasileiro. E pra gente agora trazer um pouquinho de curiosidade, né? Vamos lá pro Rio Grande do Sul, né? Falar um pouquinho, então, do Grenal, do Grêmio e Inter. Como que se fez essa história, né? Começou lá em 1909, até uma história curiosa. Representantes dos dois times eles se reuniram na Sociedade Leopoldina Porto-Alegrense. O Colorado, recém-formado, recém-criado, né? Apenas 2 meses. Naquele ano, no ano de 1909, o Grêmio, por outro lado, foi criado em 1903. Então já estava ali 6 anos disputando jogos. E teve o convite que partiu do Inter, até a gente vai ver na imagem, né? O convite que foi feito. E aí a partida, inicialmente, ela seria no dia 27 de junho. Porém, o Grêmio jogava contra o Futebol Clube Porto Alegre, né? Já agendado, sendo assim o presidente tricolor, né? O Major Augusto Koch, né? Decidiu que o clube enfrentaria o Internacional com o time reserva, né? O que eles chamavam antigamente de segundo quadro. Isso que é curiosidade bacana. E aí o Colorado não aceitou. Não queremos jogar com reserva, né? Então, exigiu que o adversário entrasse com o time principal, e aí a diretoria gremista concordou, mas a partida foi só no mês seguinte, né, que foi ocorrer. E aí a agenda do Grêmio estava cheia, e foi assim que o primeiro Grenal da história acabou acontecendo em 18 de julho de 1909. Um domingo, no estádio da Baixada, né, o estádio do Grêmio, as equipes se enfrentaram às 3h10, até teve presença de autoridades na época, e curiosamente, até a gente viu uma foto que foi do pouco posterior, né, na década de 20 desse clássico. Nessa época foi uma goleada histórica, né? O Edgar Bult, que colocou a bola em jogo aos 10 minutos, já marcou o primeiro gol, né, o gremista, e marcou mais 4 gols. E o Grêmio ganhou por 10-0 nesse primeiro jogo, né? Então acho que é uma goleada de estreia, que é uma curiosidade bacana, né, pra gente falar, né? E, inclusive, é a maior goleada da história. O Inter estava se formando ali, estava bem no início, então acho que essa curiosidade é bacana. O Grêmio já estava em atividade, né? Então acabou ganhando esse título aí, esse primeiro jogo. Falando em títulos, o Grêmio também, né, hegemonia no Campeonato Estadual nos últimos anos, né? Então o Inter tenta se reerguer, e nessa época, ainda na década de 20, era utilizado, a título de curiosidade, a formação era utilizada no 2-3-5. Eram 2 zagueiros, né, que ficavam ali, e 5 jogadores lá na frente jogando de forma ofensiva, né, que foi uma curiosidade que no famoso sistema WM, ou MW, como preferir, né, a gente pode citar. Foi um técnico inglês que trouxe nessa formação para o futebol brasileiro, né, se estabeleceu no Campeonato Carioca, enfim, e é uma formação que foi utilizada durante alguns anos, aí na década de 20, 30 e 40. E aí, pra gente trazer os números, né, quem mais venceu na história, até hoje as duas equipes se enfrentaram por 439 vezes, com 160 vitórias do Inter contra 141 do Grêmio. Olha só essa curiosidade, apesar do Grêmio ter ganhado a primeira,
O Inter é o maior vencedor do clássico. E aí, pensando nessa questão, Colorado também foi quem fez mais gols, né? 596 vezes, enquanto o Imortal fez 571 gols. Neste ano, recentemente, aí, o Grêmio foi quem ganhou do Inter no último confronto aí, no último final de semana. Então, o Grêmio acaba, nos últimos tempos aí, nos últimos anos, acabou tendo hegemonia, principalmente nesse ano, né? E nos clássicos estaduais. Esse jogo que teve um golaço do Luis Soares, né? O primeiro dele em clássico, tem toda uma questão que envolve aí questão contratuais, que não vamos entrar em detalhes agora, né? Mas foi o primeiro gol do Luizito Soares aí em clássicos em Porto Alegre. Legal, legal, Flávio. E olha só que curioso. A gente vê como ao longo da história o futebol também foi se moldando a novas táticas, a novas formas de ver o futebol, e essa rivalidade ela acaba crescendo, né, entre as duas equipes, né, o quanto uma vitória de cada lado acaba influenciando o outro lado. E agora a gente tem o clássico das multidões, Flávio, olha só que legal. Quem são os clubes? Exatamente, o clássico clássico das multidões, né? Flamengo e Fluminense, ali conhecido como Fla-Flu, né? Imortalizado pelo jornalista Mário Filho, e conhecido também como clássico das multidões, que foi um apelido dado aí pelo irmão do jornalista Mário Filho, né? Não me vem à memória agora, mas ele era irmão do jornalista Mário Filho e era torcedor do Fluminense, então ele acabou dando o apelido de clássico das multidões. Esse clássico também figura aí entre os maiores do clássico do futebol brasileiro, e detém um recorde mundial aí de público, né, de partida entre clubes de futebol, aí, somando todos os clubes, né, em estado nacional e internacional. Então, o recorde mundial aí com 194.603 espectadores. Esse jogo foi na final do Campeonato Carioca de 1963 e o Flamengo venceu aí após o empate sem gol, né? O Flamengo foi campeão. Desde 2012, este confronto é considerado aí um patrimônio imaterial do Rio de Janeiro. Ele é o único clássico aí do futebol a merecer esta honraria, né? As equipes já se duelaram aí em 445 oportunidades e o Flamengo leva uma ligeira vantagem sobre o rival. São 162 vitórias do Flamengo, 142 empates e 141 vitórias do Fluminense. Ao todo são 139 gols marcados aí pelo Flamengo e 586 gols marcados pelo tricolor de Laranjeiras. A maior goleada no clássico Fla-Flu foi pelo torneio municipal em 10 de junho de 1945, uma vitória do Flamengo por 7-0. Já a maior goleada do Fluminense foi uma vitória por 5-1 em março de 1943, partida válida aí pelo torneio Relâmpago. Os artilheiros dos clássicos, né, a gente falava aí do Palmeiras, vem agora também do Flamengo, né? O artilheiro pelo lado do Flamengo é o Zico, lidera aí a lista, tem 19 gols, e pelo lado do Fluminense o artilheiro é Hércules, tem 14 gols. É legal a gente saltar também que o Flávio comentou aqui, ó, clássico das multidões. Vem devido a essa torcida, né, que foi de 194 mil torcedores, né, então acho que acaba, em 63, na década de 60, acaba demonstrando o quanto o futebol carioca levava pessoas, né, para os estádios, né, e isso também logo após o Brasil justamente ter vencido a Copa de 62, né? Então foi crescendo essa paixão, né, do futebol brasileiro, né? Tem alguns dados que a gente não trouxe aqui no roteiro, mas esses clássicos aí é sempre de 80 mil torcedores para cima, né? Então se você pega a lista ali, é 109, 101, o menor público ali acho que foi 80 mil pessoas, né? Então é um clássico que arrasta multidões mesmo pro estádio, né? Então faz jus ao apelido.
Isso aí, Flávio, isso aí. E então essa história desse clássico Flamengo-Fluminense. Falando do Flamengo também, Flamengo e Vasco, né? Outro clássico, só que só muda uma palavrinha ali, muda um pouquinho ali, clássico dos milhões. Clássico dos milhões. É, as duas equipes já se enfrentaram 399 vezes até aqui, com 156 vitórias do Flamengo contra 132 do Vasco, além de 111 empates. O rubro-negro já balançou as redes 543 vezes, enquanto o Cruz Maltino comemorou 513 tentos. A maior goleada registrada é em 26 de abril de 31, em partida válida pelo Campeonato Carioca, disputado no estádio de São Januário. O Vasco impôs ao Flamengo, que até hoje é a maior goleada da história do Clássico dos Milhões, 7-0. Então, outro clássico importante aí entre as equipes cariocas. E para a gente falar, então, do Bavi, né? Bahia e Vitória, a título de curiosidade, a gente pode destacar que o Bahia é o clube que mais venceu o baiano, né? 50 vezes, e o primeiro Bavi da história aconteceu em 32, né? Ainda o Vitória não era nem considerado ainda um clube profissional, mas é o registro que tem na história. Então, 187 triunfos para o lado do Bahia, com 148 derrotas e 154 empates. 542 gols marcados a favor do Bahia e 549 gols sofridos pela equipe do Vitória. O duelo inicial foi vencido por 3-0. Então, o primeiro jogo ocorreu por vitória, né? Aconteceu uma vitória a favor do Bahia, com gols de Guarani, Baima e Raul, que colocaram o primeiro passo na rivalidade do duelo, que só tornou a rivalidade, começou a pegar fogo nos anos 50. E pra gente fechar, né, a gente tem o Paysandu e Remo. O Paysandu e Remo, que fazem parte do estado do Pará, eles protagonizaram o maior tabu da história dos clássicos no futebol brasileiro. O Remo ficou com 33 jogos, né, sem perder para o maior rival, né, o Paysandu. E também em janeiro deste ano, né, de 2023, os azulinos comemoraram o feito, né, de 30 anos da primeira partida realizada no dia 31 de janeiro de 93. E aí eles ficaram 4 anos. 4 anos, né, sem perder. E só foi quebrado em 97 esse tabu lá no Mangueirão. E o Paysandu venceu por 2-0. Remo e Paysandu se enfrentaram por 766 vezes, com 267 vitórias remistas, 239 bicolores e 260 empates. Então, falando um pouquinho da região norte, né, que esse clássico também é importante para a gente destacar. São duas equipes assim que no início lá dos anos, lá atrás, protagonizaram grandes duelos, né, no futebol, deram uma sumida aí no cenário e agora estão retornando, né? A gente vê recentemente o Remo, né, enfrentando o Corinthians pela Copa do Brasil, conseguiu fazer um bom confronto, se não me engano venceu o primeiro jogo, aliás, né? Venceu. Tem o Paysandu também, que chegou a disputar uma Libertadores, né? Jogou contra o Boca Juniors, venceu acho que foi a primeira equipe brasileira a vencer na Bombonera, né? Então, são duas equipes assim que sempre que se enfrentam, protagonizam aí bons duelos lá entre eles. São curiosidades bem, bem interessantes pra gente citar. Remetendo até, aproveitando o gancho, falando em outros clássicos, a gente não citou aqui, mas tem São Paulo e Corinthians também, um clássico que geralmente pega fogo entre as duas equipes. Até tem, falando sobre tabu, né, que veio na memória agora, o tabu do São Paulo sobre o Corinthians, né, nunca ganhou na Neoquímica Arena, já são tantos jogos lá que o São Paulo joga e não consegue vencer, né. Tinha o tabu também São Paulo e Palmeiras na arena lá, né, do Palmeiras. O São Paulo recentemente conseguiu quebrar esse tabu, mas é um tabu que está ativo ainda aí para o São Paulo buscar, né, tentar quebrar esse tabu, né, sempre que enfrenta o Corinthians lá na Neoquímica Arena, acaba ou empata ou perde, né, nunca consegue uma vitória. Então, só aproveitando o gancho de tabu aí para relembrar esses dados também. São informações interessantes, né, às vezes
passam anos e o adversário não consegue vencer ali, né? Tem até outra questão também de confronto histórico também, o clássico contra o Corinthians, que é o de São Paulo e Corinthians, que foi o que marcou aí o 100º gol do Rogério Ceni também, né? Outra coisa que marca ali, né, a história do clássico, do confronto, né, entre os dois times, a marca do Rogério Ceni, né, chegar a um 100º gol exatamente contra um Corinthians, né? Então é uma história bacana, assim, pra gente relembrar também, por mais que a gente não tenha comentado aqui, né, durante o roteiro, mas são, assim, questões interessantes pra gente abordar também. E, claro, a gente também tem os demais clássicos, né? A gente tem Sim, Botafogo, né? Que vai ter a rivalidade lá no Rio de Janeiro. Então, entre os 4 grandes ali, digamos, cariocas, claro, a gente vai ter mais clássicos aí de equipes do interior, que fazem esses duelos que são equilibrados. A gente tem Santa Catarina, Avaí Figueirense, a gente tem o Criciúma também, que é considerado aí, né, rival. A gente não falou de Curitiba e Atlético, a gente já tem uma edição do programa. Claro, aqui também em Curitiba a gente tem o Paraná também perfazendo os clássicos aí com o Curitiba e com o Atlético, principalmente aí na década de 90, nos 2000. Então a gente acaba não falando de todos. Os clássicos também da região do Nordeste, a gente tem diferentes clássicos aí, CSA e CRB também, que as duas equipes se revezam ali, sim. né, nos títulos estaduais. São alguns exemplos que a gente pode Tem trazer. o clássico Atlético Goianiense e Goiás também, né, um clássico que também rende aí boas histórias. Então, Também. Vila Nova e Vila Goiás Nova, também, que é um clássico exatamente. conhecido. Embora a gente não tenha pesquisado sobre esses clubes, a gente cita, né, brevemente aí para poder falar Até diferentes. comentando sobre os clássicos catarinenses, tem a Chapecoense também, né, que recentemente deu uma caída aí no cenário, mas também protagonizou grandes jogos contra Criciúma, contra Avaí também, né, o Avaí que recentemente dominava lá em Santa Catarina, né, o campeonato regional. Então aí chegou a Chapecoense, começou a bater de frente ali também, é outro clássico que rende aí bons jogos lá em Santa Catarina. Chegaram novos clubes em Santa Catarina que Exato. proporcionou esse equilíbrio maior. Tem o Brusque, né? O Brusque Brusque, né, também. não é considerado, não se considera aí talvez um clássico a nível desses grandes, mas é um clube que sempre gera dificuldade para os adversários, né, quando vai enfrentar lá. E também revela jogadores, né? A gente vê recentemente aí o atacante do Cruzeiro, o Edu, né? É um dos principais jogadores do Cruzeiro aí que também foi revelado lá no Brusque, né? Então, é um clube novo que está surgindo agora e que sem dúvida nenhuma aí vai causar prejuízo para os adversários lá em Santa Catarina. E me lembrei de mais um pra gente citar, os clássicos pernambucanos também. Exatamente. Clássico pernambucano também a gente não falou, mas também rende bons jogos lá. Tem algumas histórias também, né? Sim, sim. Bacana. Protagonizados lá entre Náutico, Sport e também o Santa Santa Cruz. Cruz. O Santa Cruz, apesar de ter caído, né, ter tido essa queda, né, acabou caindo de divisão, né, mas acaba tinham clássicos bem legais ali, bem disputados entre essas duas equipes. A Santa Cruz que sempre arrasta a torcida também, né? A gente falar em clássico de multidões, eu pelo menos sempre quando falo em multidões, geralmente penso no Santa Cruz. Santa Cruz, mesmo disputando aí terceira, quarta divisão do Campeonato Brasileiro, ela sempre arrasta a multidão pro estádio, né? Você vê a média aí de 30, 40 mil torcedores, mesmo um jogo, digamos assim, um jogo pequeno, né? Então sempre tem ali grande público, né? Então gera bastante aí torcedores lá no estádio para acompanhar o time. É isso aí, Flávio. Então, pra gente encerrar, o último que me vem à cabeça é o Fortaleza e Ceará, que tá ganhando cada vez mais equilíbrio aí nos últimos anos, então é um clássico bacana, esses clássicos regionais. Acredito que seja, então, os principais clássicos pra gente falar. Conseguimos relembrar algumas histórias, mas mais focado um pouco mais nas estatísticas, né? Trazer números, essa comparação entre as vitórias das equipes, relembrar
alguns fatos marcantes entre as equipes que fazem os clássicos regionais. E é isso, Flávio. Só aproveitando, você falou sobre fatos marcantes, tem alguns dados assim que eu lembrei agora aqui meio que na ocasião, de jogadores, né, que marcaram gols, atuaram pelas duas equipes e marcaram gols pelas duas equipes, né? São dados legais. A gente vê recentemente, eu não sei se chegou a marcar gol, mas tem o Thiago Galhardo, né, que atua pelo Fortaleza e já defendeu o Ceará. Mas em questões de gols, assim, a gente pode citar o Paulo Henrique Ganso, né? Jogou no São Paulo e jogou no Santos. Marcou gols pelas duas equipes, né, no confronto. E tem o Cicinho também, né? Ele atuou primeiro no São Paulo, depois se transferiu para o Santos. E nas ocasiões que se enfrentaram lá, ele também marcou gols pelas duas equipes. Nos outros clássicos, assim, não me vem na memória agora, mas recentemente aí, esses dois aí que me fez lembrar agora. São jogadores que foram, digamos assim, ouvir a casaca, corajosos também, né? Jogar pelo maior rival ali, né? Já ter passado, né? Ter jogado em outra equipe que vestiu a camisa e que são rivais ali, né? Acaba pesando um pouco pro jogador, né? Acaba jogando pelos dois lados. Até nessa ocasião tem o gancho do Dudu também, né? O Dudu que antes de vir pro Palmeiras, ele tinha conversa com o São Paulo, tinha conversa com o Corinthians, aí deu uma esfriada com o São Paulo, aí esquentou com o Corinthians, aí do nada o Palmeiras entrou na jogada e tirou, né? Então também era um jogador aí que poderia ter atuado aí por algum outro que não fosse o Palmeiras, né? Legal, Flávio. São as diferentes histórias do futebol, né? A gente poderia ter lembrado de inúmeros jogadores que passaram até no futebol paranaense. A gente tem dois casos que me vêm assim rapidamente. O Tuta e o Lima, os jogadores que jogaram aí. O próprio goleiro Flávio, que jogou pelo Atlético Paranaense, depois jogou no Paraná. Então, tem histórias marcantes. No Atletiba tem alguns casos, né? Tem o Marcos Aurélio, né? Defendeu o Atlético, foi destaque do Atlético, e depois, recentemente, né, defendeu o Coritiba e também conseguiu se destacar, inclusive marcou gols também, agora falando sobre ele, marcou gols quando atuava pelo Atlético contra o Coxa, e quando atuava pelo Coxa também marcou gol contra o Atlético Paranaense. Foi um jogador aí que defendeu as duas cores. Curioso, muito curioso. E acho que são as diferentes histórias do futebol que fazem a gente gostar cada vez mais. Então, Flávio, a gente se despede desse programa de hoje, trazendo essas curiosidades do futebol brasileiro, principalmente dos clássicos regionais. A gente espera ter alcançado os objetivos hoje aqui. Então a gente se despede, Flávio, desse programa de hoje. Eu agradeço mais uma vez pelo convite, eu agradeço o pessoal que acompanha e até a próxima. Até a próxima edição, Rádio Ninter, a rádio que toca conhecimento.